Minhas amigas, meus amigos, boa tarde. A cidade de Salvador, uma metrópole, uma das principais do país, como todas as outras, cresce, e cresce muito. Muitas vezes até desordenadamente. E uma das maneiras de traduzir esse crescimento é através de obras. A semana passada, eu estava num lugar que vocês devem lembrar ainda, que é a antiga ladeira do Cabula. Devido às obras do Acesso Norte, isso deve ter já uns 20 ou 30 anos, essa ladeira foi cortada e foi criada um novo acesso para o Cabula. Mas mesmo assim, essa ladeira continuou sendo um ponto comercial. E num ponto bem abaixo, já próximo da BR, era mais ou menos umas 7 horas da manhã, eu estava aguardando que uma empresa abrisse para pegar ali um no-break. O nosso tinha dado defeito. O que eu via era que, ao lado da BR, você vê, mesmo naquele horário de 7 horas, os carros em alta velocidade. Tanto os que se diriam para a Feira de Santana, quanto os que vinham em direção à cidade. Eu fiquei simplesmente olhando e vendo o ritmo que é a nossa vida. Para 7 horas da manhã, você estar dentro de um carro em direção ao seu trabalho, em alta velocidade, significa que você deve ter acordado lá pelas 5h30 da manhã, feito todo o seu escarreirado, para poder ainda pegar uma avenida com pouco movimento e fugir dos engarrafamentos. Imaginei que, se ali eram 7 horas, em torno de 8 horas da manhã, começando talvez umas 8h30, os escritórios que naquele momento estavam vazios estariam começando a ficarem cheios com os funcionários das empresas. Quer sejam empresas particulares, quer sejam repartições, todas elas vão se enchendo, para que lá pelas 8 horas, 8h30, estejam a pleno toque para atender ao público que para lá se dirija. Esse é o ritmo de quem começa o dia. Esse é o ritmo de quem vive as normas que a sociedade traçou para nós. Provavelmente ele vai ter uma manhã de muito trabalho, deve largar o ponto ao meio-dia, se tiver condição disso, vai almoçar escarreirado, volta 1h da tarde, tem muitas coisas para fazer, tem reuniões para participar, tem obrigações para prestar ao chefe, trabalhos para concluir, para que 5 horas da tarde, 5h30, ele tenha o direito de voltar para sua casa. Infelizmente, vai enfrentar, agora sim, um grande engarrafamento, porque todos estão voltando para seus destinos, para suas origens, suas casas. Vai chegar em casa cansado, vai ansiar por um jantar, por um momento de tranquilidade em casa, se é que realmente na casa dessa pessoa existe clima para ter tranquilidade, vai dormir e, lamentavelmente, vai realizar a mesma coisa no dia seguinte. A sociedade quase que nos obriga hoje a viver nesse ritmo. Ela nos ensina o quê? A buscar a excelência. Essa é a palavra moderna que está em todos os compêndios sobre a administração. A excelência. A excelência que não admite um segundo e não um terceiro lugar, só admite o primeiro. E muitas vezes até admite usar meios escusos para manter o primeiro lugar. Tem que ser o melhor. Tem que vencer todas as barreiras. Tem que se superar. Essa tem sido a nossa vida moderna. Quem está longe disso, parabéns, porque é uma exceção. Isso é um primeiro parêntese que eu faria para a palestra de hoje, para a nossa conversa. Perguntaria também a vocês, que dia é hoje? Vocês diriam 25 de março de 2016. Sim, mas que dia é hoje? Bom, sexta-feira. Sim, mas eu passei pela rua e vi as lojas fechadas, os parques com muita gente brincando, e vi as praias lotadas. Que dia é hoje? Por que esse dia de hoje é diferente?
Aí vocês vão dizer, não, hoje é feriado. Tudo bem, feriado sexta-feira, sábado enforcado, domingo é dia de descanso, então nós temos um fim de semana prolongado. É isso? Sim, é isso que está acontecendo, um fim de semana prolongado. Mas a gente perguntaria, ainda querendo esclarecer, por que motivo, o que é que leva a esse fim de semana prolongado? Aí vocês vão dizer, o Brasil é um país que, em sua origem, pratica uma religião, a religião católica. E na religião católica existe a história de um Cristo que foi crucificado e morreu no dia de sexta-feira. Então nós estamos comemorando hoje o dia de Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus morreu crucificado. E aí a gente vai tentando se satisfazer com a explicação dada e fazendo a nossa festa. Aí é que nós devemos olhar com outros olhos. O que significa para você Sexta-feira Santa? O que significa para você uma história de um homem que veio ao mundo, trouxe uma nova filosofia de vida, foi crucificado, foi mal entendido, e dizem ainda que depois do terceiro dia ressuscitou. O que isso representa para você? O que isso mexe com sua vida? Em que isso lhe marca? Nós estamos aqui hoje num centro espírita. Imagino que todos vocês, todos nós, acreditamos que somos espíritos. Nós não somos corpo, nós não somos carne e osso. Nós somos espíritos. Embora não saibamos nem sequer explicar o que é um espírito, porque ninguém nunca viu o espírito. Ninguém sabe a forma, o tamanho, a cor que tem um espírito. Mas através dos profetas, através das mensagens recebidas, nós temos hoje informações de que nós somos espíritos que viemos de Deus, o Criador de todo o universo. Um Deus também que nós não conhecemos como Ele é, porque nunca ouvimos, mas que nos deu um corpo para que o espírito que somos pudesse se manifestar. Entre esses espíritos que estão aqui no mundo, entre os que hoje estão encarnados e os que foram desencarnados, existem diversos níveis. Existem espíritos mais evoluídos e outros menos evoluídos. Sabemos, novamente eu digo, pelo que os profetas nos contaram e pelo que os livros relatam, de que o mundo estava vivendo, digamos assim, uma espécie de uma crise. O mundo vivia insatisfeito. O mundo que deveria ser um mundo de amor, de paz, era um mundo de briga e de revoltas, de ambições e de injustiças. E que o Criador do mundo, esse a maior que nós chamamos de Deus, preocupado com isso, resolveu enviar o seu Filho ao mundo para renovar a mensagem da criação. Quando a gente diz Jesus, que Deus enviou ao mundo esse seu Filho, ou seja, um espírito como nós, mas de uma evolução que nós não podemos imaginar. Jesus era um ser altamente iluminado, muito próximo do Pai, pela perfeição que ele tinha. E nós caminhamos no mesmo sentido. Talvez precisaríamos de viver 10, 100 mil ou milhões de encarnações para chegarmos num nível desse. Mas o nosso destino sempre será voltar para o Pai. Esse homem vem à Terra e nos traz uma mensagem de amor e de paz, de compreensão e de tolerância, de ensinamentos para poder a gente viver aquele caminho que nos leva à tranquilidade e à paz. E o que é que isso diz para você, minha irmã? Ou para você, meu irmão? Que sentido, o que é que isso mexe com a minha vida? Se eu fui educado para viver num clima de excelência, os exemplos que eu vejo nos jornais, nas televisões, nos cursos, é de sempre buscar a melhora. A tecnologia cada vez nos coloca em situações de mais comodidade, mais conforto. Para que se preocupar com o significado da vida ou da morte ou da crucificação dessa tal pessoa chamada Jesus? Eu não preciso dela para nada. Tenho tudo que a vida pode me oferecer.
tenho posição, sou um vencedor, superei todos os obstáculos. Para que se preocupar com Deus? Essa é uma indagação que eu estou fazendo para vocês, mas que certas horas vocês também fazem para vocês próprios. Ou se eu ganhasse na loteria, tinha todos os meus problemas resolvidos. Mas acontece que alguns ganham na loteria realmente, outros conseguem sucesso nas suas empresas e têm fartura de tudo. Mas existem certos momentos que o sucesso, a fartura, o dinheiro, a posição, a influência não resolvem. E então você se vê perdido, você se sente inseguro. E então você cai em você mesmo e começa a se lembrar da sua origem. Eu venho de Deus. Meu caminho é voltar para Deus. E como é que eu faço esse caminho de volta para Deus? Então aí você vai se lembrar de que um dia a essa terra veio um mestre chamado Jesus. E ele trouxe uma mensagem nova. Ele trouxe uma coisa que para nós, homens e mulheres aqui da terra, é inaceitável. Ou seja, quando ele disse, amai os vossos inimigos. Porque na lei de Moisés era dente por dente e olho por olho. Mas ele veio trazer essa mensagem nova. E então, quando você se aprofunda nisso, você começa a perceber a beleza, a sabedoria, a profundidade de um gesto desses, sua vida muda. O tema da palestra de hoje é a cura pelo perdão. Procurem se lembrar, se não tiverem essa oportunidade agora, quando vocês estiverem em casa hoje, perto de dormir, alguns minutos antes, fechem os olhos e imaginem Jesus Cristo na cruz. Imagine um homem com pregos e cravos nos pés e nas mãos, uma coroa de espinhos, o sangue a escorrer. Ele que procurou viver uma vida de justiça, dizendo assim, Pai, perdoai-os, porque não sabem o que fazem. Procure refletir sobre isso. O homem que está ali injustiçado, incompreendido, o homem que deu a vida para poder assumir os nossos pecados e nos permitir caminhar numa nova dimensão, está pedindo ao Pai perdão, porque eles não sabem o que fazem. Vivem nas trevas. Ainda não conseguiram enxergar a luz que vem do alto. Ainda não conseguiram abrir os seus corações para a mensagem do próprio Cristo. Mas quando a gente procurar se lembrar de olhos fechados nessa imagem, procurem trazer, se vocês aceitam essa orientação, trazer isso para a vida diária. Você perdoou? Você hoje ainda tem mágoas? Você tem dívidas com seus parentes? Você tem perdoado aqueles que têm lhe perdoado? Como o perdão cura as feridas? Como o perdão cura qualquer doença. E o oposto, nós conhecemos, que seria o ódio e a raiva. Aquilo castiga a pessoa, torna o coração pesado, torna os ombros curvos pela raiva, pela intolerância, porque eu não perdoo e não vou perdoar. Eu não levo desaforo para casa, ele vai me pagar. Ou seja, nós hoje, no século XXI, com todos os meios de comunicação, com toda essa clareza de mensagem, ainda perduramos naquelas condutas primitivas, de olho por olho, dente por dente. E sofremos, e adquirimos doenças. E vamos para o médico e fazemos os exames e o médico diz, parabéns, seus exames não detectam nada, está tudo perfeito. É, doutor, mas a minha vida é um sofrimento. Eu não tenho paz, sinto uma explosão dentro do peito, não consigo dormir, tenho insônia. Vamos ver, procura o psicólogo, procura o psiquiatra, toma um remédio aqui, um remédio acolá. Os paliativos
que a sociedade moderna oferece a você para as doenças que a própria sociedade cria, mas que infelizmente não funcionam. Quando nós temos dentro do nosso coração a cura, nós temos um Criador amigo que diz assim: eu estarei com você todos os dias até o fim dos séculos. Precisamos lembrar, minhas irmãs e meus irmãos, que nós somos espíritos criados para dependermos de Deus. Fazendo uma assimilação, vocês já imaginaram se a mulher parisse uma criança adulta? Se isso fosse verdade, ou se isso fosse possível, certamente no quarto do hospital o filho ia dizer: minha mãe, muito obrigado por você ter me gerado, eu agora vou cuidar da minha vida e das minhas obrigações, até logo, passe bem. Mas não é, a criança foi criada e gerada pela mãe para depender da mãe. E na dependência que a criança tem da mãe, ela começa a mostrar os ensinamentos da doação, do amor, do apoio constante, da tolerância com a criança. Quantas noites sem dormir, quantas agonias a criança traz e a mãe está ali presente, dando tudo de si por aquela vida que ela gerou. Isso nós que somos seres imperfeitos, que somos seres num processo de aprendizado. Como não será o amor de Deus por nós? Se você anda escarreirado, se você não tem tempo, você nunca vai descobrir como é o amor de Deus por você. Mas se você se ama, se você procura colocar uma nova conduta em sua vida, começa a refletir sobre quem é você e que sentido tem a sua vida, você vai se encontrar diante de um Pai amoroso e vai dizer: meu Deus, meu Pai, eu preciso de você. E Jesus vai dizer a você: eu gosto de você porque você tem suas fraquezas, e é nas suas fraquezas que eu me manifesto em você. Deus não gosta dos homens superpoderosos, prepotentes, porque eles excluem Deus. Deus gosta dos fracos. Feliz daquele que é fraco, porque assim Deus terá que pôr tudo nele. Eu sou uma pessoa fraca, tenho meus defeitos, minhas deficiências. O que é que eu faço? Peço a Deus que me preencha. E como eu tenho fé em Deus, como eu acredito no Cristo que veio ao mundo como Filho de Deus trazer a mensagem de amor e de paz, Ele me preenche e eu caminho de cabeça erguida, certo de que não serei desamparado. Quando Moisés se afastou do povo hebreu, porque ele já estava no fim da sua missão, Josué assumiu o controle do povo hebreu e o Senhor disse a ele: não tenhas medo, nem vos acovardeis. Tende ânimo e sede fortes. Eu não vos abandonarei, nem vos desampararei. Isso vem do tempo de Moisés. De lá para cá, os profetas só fizeram nos mostrar de que viria um Messias depois de Moisés. E esse Messias veio, e o mundo não o compreendeu. Mas nós vivemos hoje no século XXI. Eu estava vendo essa semana um filme sobre a ressurreição de Cristo e verifiquei o seguinte: poxa, quem me dera se eu vivesse no tempo de Cristo, eu ao lado dele, que maravilha! Acontece que se isso fosse possível, eu seria rude e ignorante como eram aqueles que estavam ao redor de Jesus naquele tempo. Mas hoje eu tenho uma inteligência desenvolvida, hoje eu tenho meios de comunicação, hoje eu tenho como estudar a mensagem de Jesus. Aquele povo estava apenas começando a verificar os primeiros ensinamentos, porque ainda não entendia exatamente como era essa mensagem de Cristo. Mas hoje nós compreendemos. E o que é que nós fazemos? Continuamos no mesmo ritmo? Percebam uma coisa, minhas irmãs e meus irmãos, eu não estou fazendo crítica a ninguém, não estou também fazendo julgamento de ninguém, apenas estou falando em voz alta e buscando uma melhora das nossas vidas, uma libertação das nossas doenças. E isso é possível quando nós que estamos aqui admitimos seguir a mensagem do Cristo, seguir seus passos, acreditar que nós não estamos sós.
a nossa vida poderia ser muito melhor do que ela é. Como nós somos primitivos certas horas. Existem aquelas pessoas que no trânsito se revoltam. Como eu vi hoje na farmácia, a pessoa estava comprando um remédio e o rapaz disse: isso aqui custa não sei quanto. Ele aí disse num tom sério, eu não sei se foi de brincadeira ou num tom de revolta. Eu queria gastar esse dinheiro, era com bebida, com cerveja. Por que essa revolta? Que necessidade é essa de você precisar de álcool para poder ter sua paz, sua tranquilidade? O vinho é bom, a cerveja é boa, tome sua cerveja. Mas por que essa raiva ou essa achar que o dinheiro do remédio não deveria ter doença para não ter remédio? Quando as próprias doenças que ele está vivendo, foi ele mesmo quem criou. O caminho não é difícil, o caminho é fácil, mas é preciso que haja uma determinação, uma decisão. Se você não decidir, você nunca vai começar o seu regime. Se você não decidir, nunca você vai mudar de vida. Se você não decidir, você não vai sair a canto nenhum. Porque desde que você acorda até que você dorme, você está decidindo. Você decide levantar da cama, você decide que roupa vai tomar, se toma banho ou não toma banho, se toma café ou não toma café, se vai para o trabalho ou não vai para o trabalho. São escolhas. Quando você sai do portão do seu prédio, você vê uma estrada asfaltada. A estrada não lhe conduz a nada. É simplesmente um caminho asfaltado. Você é quem toma o seu destino. Você é quem vai para a direita ou para a esquerda de acordo com o que você decidiu. E quando você decidir, eu vou mudar de vida, eu vou me curar pela vida nova que eu vou tomar, certo? Você vê as coisas melhorarem. E não tem mistério nenhum, porque não é você quem vai se preocupar com o seu pai, é o seu pai quem se preocupa com você. Ele lhe criou para você depender dele. Então faça como fez São Paulo em pleno deserto. São Paulo perseguia os cristãos, e no caminho de Damasco, que ele ia para aprender um certo profeta, ele cai do cavalo e tem uma visão. Dentro de São Paulo existia uma semente cristã que ele não tinha conseguido ainda desabrochar. Só tinha desabrochado a perseguição aos cristãos porque feriam em certos aspectos, na interpretação dele, as leis mosaicas. Ele cai do cavalo, vê um clarão enorme e percebe a presença de Jesus que ele perseguia em primeiro lugar. E diante disso ele pergunta: Senhor, que queres que eu faça? Vejam que gesto. Senhor, que queres que eu faça? E Jesus o conduz, ele vai exatamente para a casa desse profeta que ele iria aprender, e é orientado, e ele juntamente com Pedro criaram os alicerces da Igreja Católica. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, que queres que eu faça? E você, no seu silêncio, vai ouvir ele lhe ensinar. Você vai sentir seu coração intuído a fazer isto ou aquilo outro, porque ele está lhe falando. E Deus nos fala através do coração, através das flores, através do vento, das coisas que chegam ao nosso conhecimento, de uma leitura. Deus está constantemente nos falando. Mas para você ouvir Deus falar, você precisa fazer uma coisa: calar. Porque muitos sabem falar de Deus, muitos sabem falar com Deus, poucos sabem calar para ouvir Deus falar. E Deus fala ao coração. Ontem foi quinta-feira, na mesma orientação é a tal Quinta-feira Santa. E o que foi que Jesus fez na Quinta-feira Santa? Ele, o Rei dos Reis, o ser mais evoluído que já pisou aqui nessa terra, o Filho de Deus, simplesmente, num gesto de humildade, lava os pés dos apóstolos. Vocês já imaginaram o que é numa empresa, o presidente dizer assim para o contínuo: vem cá, João, chega aqui, tira o sapato que eu vou lavar seu pé. Se isso porventura ocorresse,
em qualquer empresa, em qualquer lugar, e imediatamente prender esse homem. Como é que o presidente da empresa vai lavar o pé do empregado? Isso é inaceitável. O homem tem uma posição, o homem está acima, diria até, o homem está acima da lei, certo? Mas o que foi o que Jesus fez? Lavou o pé dos apóstolos e depois disse o quê? Disse assim: lavei o pé dos apóstolos para que vocês somos nós que estamos aqui, lavem os pés uns dos outros, num gesto de humildade. Precisamos aprender que somos iguais, somos simples, somos filhos de Deus e temos que nos tratar como iguais. Quando você trata o seu colega como igual, não existe mais orgulho, não existe prepotência, não existe intolerância, não existem julgamentos, porque você é igual àquele que está ao seu lado. E quem é que está ao seu lado? Quem está ao seu lado é o seu próximo. É aquele que disse, Jesus disse assim: amai-vos, amai a Deus Todo-Poderoso e ao próximo como a si mesmo. O amor que eu tenho por mim, eu devo ter por minha amiga Zezé, devo ter por meu amigo João, por minha tia Teresa, por todo mundo. Eu posso até não gostar de Zezé, mas em comunhão com o Cristo, eu sou igual a Zezé e a amo e sou justo com ela. Mas eu não gosto de Zezé, eu prefiro a filha de Zezé. Tudo bem, isso é o gosto, não é a justiça, não é o amor. O amor é igual para com todos. Eu amo a minha família como amo o varredor da rua. Somos todos filhos de Deus e precisamos nos tratar como filhos de Deus. Não importa se no trabalho um é presidente e o outro é secretário e o outro é o porteiro. Esses são níveis hierárquicos da estrutura comercial que se criou. Isso não conta para Deus. E não nos esqueçamos que um dia, queira Deus, não muito próximo, nós vamos estar cara a cara com o nosso Criador. E Ele vai perguntar: meu filho, o que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? Aconteceu, não tem nem tão em si. O que foi que você fez com os talentos que eu lhe dei? Lhe dei a vida, lhe dei a inteligência, lhe dei as oportunidades, lhe dei os ensinamentos. E você, que foi que você fez? Quem diz isso é Madre Teresa de Calcutá. Na hora da verdade, é você e ele e nada mais. E você vai prestar contas daquilo que você fez. E já no Evangelho de Jesus, ele conta quando aquele senhor iria se afastar e deu a um servo 10 talentos, deu a outro 5 talentos e a outro 1 talento. O que tinha 10 talentos apresentou 20 talentos depois, quando o senhor voltou. O que tinha 5 apresentou 10 talentos. E o senhor elogiou porque eles souberam usar aqueles talentos em benefício da empresa que ele tinha, ou da criação que ele tinha. Ele fez gerar riqueza com aquele dinheiro, com aqueles talentos. Embora os talentos para nós representem as oportunidades, as qualidades e as virtudes que nós temos. Mas teve um terceiro que disse: Senhor, tive medo, peguei o talento e enterrei, e aqui está ele de volta. Ou seja, não teve coragem de prosperar, não teve coragem de enfrentar a vida com aquilo de mais precioso que Deus lhe deu. Nós somos seres em criação, em aprendizado. Mas se você quiser ficar num sono eterno, você vai ficar e vai viver dezenas e centenas de encarnações até despertar, porque nenhuma ovelha será perdida, nenhuma ovelha desgarrada será abandonada. Precisamos enxergar isso e deixarmos aquela atitude pobre, aquela atitude inconteste, aquela atitude desprezível de abandono, de vítima. Nós somos filhos de Deus. Não vá ao Pai choramingando porque Ele não gosta. Não fique pedindo a Deus assim: meu Deus, eu quero conseguir aquilo, e aí eu vou no Bonfim de joelhos, aí eu vou levar jejuar 30 dias, eu vou fazer... Deus não gosta dessa pendenga, desse, como diz, desse toma lá de cá. Deus disse assim: tenha fé. Como é bela a expressão de Jesus e como são simples e curtas as suas orientações. Tenha fé.
meu Deus, eu estou com um problema sério, vou resolvê-lo e você vai estar comigo e tenho certeza de que serei vitorioso. Aí ele fica satisfeito. E isso ocorre conosco. Imaginem vocês uma família em que um filho é todo bobão. Me permito só um exemplo, certo? Ah, meu pai não sei que, não sei quanto, não sei o que, não sou tímido. Acabe com essa timidez, certo? Quanto é o irmão, como é que o irmão faz? Meu pai sempre falou aquilo, já fui lá, já resolvi, está aqui, olha, fui lá e disse assim para o rapaz que a coisa era dessa maneira, muito bem, meu filho, continue assim. Um pai não quer um filho bobão, quer ele enérgico, quer que ele use e diga, meu pai, você me mandou fazer aquilo, eu estou sem condições, você tem que me ajudar aqui, aqui e acolá. Você exija também do pai as condições para que você resolva seus problemas. E ele fica satisfeito. Porque ele vai dizer assim, eu estou feliz porque o meu filho João, o meu filho Pedro, a minha filha Ana, certo? Ou Maria, eles me procuram, me cobram. Eu disse que está sempre com eles, e eles cobram minha presença, e eu estou sempre presente lá com eles. Eu ainda me lembro, eu tive a felicidade de trabalhar com a irmã Dulce, e digo sempre que possível isso para vocês. A irmã Dulce era, na realidade, um esqueleto com uma pelezinha grossa, só isso. Eu me lembro quando eu pegava aqui assim na mão dela, você via assim ter os ossos. Frágil. E um dia eu disse, irmã, procure descansar um pouco, a senhora está muito cansada. Ela me pegou pelo braço, me levou para uma janela que estava fechada, era um dia de domingo, assim, tempo de verão, digamos, abriu a janela e disse, você está vendo? Eu disse, estou, irmão. Você está vendo mesmo? Eu disse, sim, estou vendo um céu bonito aqui, tudo brilhando, certo? Um dia maravilhoso. Olhe, o problema é dele. Só disse isso para mim. O problema é dele. Irmã Dulce prosperou? Irmã Dulce algum dia teve carteira assinada, teve salário? Nunca. Tudo de Irmã Dulce, que na obra que ela criou, foi Deus quem deu. Porque ela tinha aquilo que nós precisamos ter, fé. Acreditar que Deus está presente e que vai prover. Mas existe uma coisa que eu saliento isso, e vocês podem com calma analisar, para ver se eu tenho razão ou não tenho razão. Jesus disse assim, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Vamos repetir. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e tudo o mais vos será dado por acréscimo. Mas o que é que a sociedade moderna nos ensina hoje? Sair em disparada, aprender, conquistar, comprar, subir, vencer. E quando você estiver já bem velhinho, bem esgotado, certo? Bom, aí se tiver tempo, você vai fazer uma caridadezinha. Você cria um patrimônio enorme, pode tirar um pedacinho e dar para alguém. Ou seja, você primeiro se preocupou com os acréscimos, para depois pensar no reino de Deus. Irmã Dulce fez exatamente o contrário. Irmã Dulce viu as crianças na rua e acolheu-as e levou para um galinheiro. Ou seja, fez o quê? Buscou o reino dos céus, praticou a caridade, acolhendo aquelas crianças. E no dia seguinte, foi o que ela fez? Buscou mais 4, já eram 8. E no outro dia, o que aconteceu? Uma pessoa viu, se apiedou e escolheu um lugarzinho melhor para colocar as crianças. E o que foi que a irmã fez? Foi buscar mais 4. Ou seja, a irmã começou praticando o reino dos céus e aquele acréscimo foi chegando ao ponto de chegar, que é a instituição dela hoje. Vocês sabem contar 1, 2, 3, 4. 4 mil. Os atendimentos da irmã Dulce chegam a 4 mil atendimentos por dia. Não é 4, nem 40, nem 400, 4 mil. Você criou uma instituição grande, grandíssima, para servir à população carente. Quem mexe, quem move aquilo, é a energia de Deus que está ali dentro. Eu percebia quando eu estava lá e que via a irmã chegar, que aquela coisa se movia pela simples presença dela. E tinha dia que ela chegava assim, 5h30, 6 horas, e tinha uma fila de gente esperando por ela. Isso tem, logo no começo, isso tem mais de 30 anos, certo? Ela chegava assim, metia a mão dentro do hábito, puxava para fora, e vinha aqueles bolos de dinheiro. Sim, diga, minha filha, qual é o seu problema?
irmã, a conta da luz é R$ 22, eu só tenho 10. Toma aqui, vá, você, vem cá, qual é o seu problema? A irmã, aqui está a receita do remédio, eu não tenho nenhum tostão para comprar. Toma aqui, vá embora, passa, vem outro. E ela ia, a colheita do dia dela era distribuída à noite. Mas acontece que a essência de tudo que ela precisava chegava. Ela me contou um caso da seguinte maneira, uma ocasião. Tinha uma pessoa do interior que todo mês de abril vinha aqui na cidade e dizia: irmã, já fechei meu negócio, já fiz minhas vendas, meus negócios lá, tive um lucro de tanto e trouxe para a senhora aqui essa quantia. E a irmã agradecia e ficava muito feliz com aquele doador. Mas num certo ano, ele fez isso em abril e voltou em junho. Aí a irmã disse: o senhor por aqui de novo? Já não esteve aqui em abril? Ele fez: irmã, acontece que eu vendi uma outra fazenda que eu tinha e vendi bem vendida. Olha, eu trouxe mais um complemento. Então você vê, as coisas choviam na casa dela porque ela tinha fé em Deus. É como ela disse para mim: o problema é dele. Eu não tenho filho nenhum, não gerei nenhuma criança. Estou acolhendo, estou sendo um instrumento para poder praticar os ensinamentos do Mestre. E nós precisamos nos tornar instrumentos. Não precisamos ser exatamente outras irmãs Dulce, não. Podemos fazer o trabalho que a irmã Dulce faz em nossa casa, no nosso trabalho, com o vizinho, acolhendo as pessoas, apoiando, fazendo o bem. E não esqueçamos, como diz o outro, muito mais importante do que fazer o bem é ter o desejo de fazer o bem. Você às vezes vai andando num lugar e vê um rapaz com a moto, ele foi atropelado, está lá estirado no meio da rua. Você não pode fazer nada por aquela pessoa. Dirija uma oração para ele. Peça a Deus que o ilumine, que cure suas feridas, que proteja a sua família. Isso tem um poder enorme. Vocês sabem o que a gente chama de energia negativa. Energia negativa é uma coisa horrível, que vocês sabem bem o que é. Mas a energia positiva é muito mais poderosa. E nós precisamos aprender a fazer isso, a gerar energia positiva, a desejar o bem. Mas qual é o mais costumeiro nosso? Não importa que ninguém está nos ouvindo aqui. Qual é o mais costumeiro nosso? Falar mal, criticar, às vezes até desejar que o cara se arrebente. A troco de quê? A troco de quê? Eu me lembro que eu ainda era jovem, que ainda sou, não é? Era mais jovem ainda. E meu pai me disse assim: vamos no enterro de um amigo meu. Eu não tinha nada, naquele tempo tinha que obedecer mesmo, botei o paletó e fomos para o enterro. E eu estava lá olhando o defunto. Uma pessoa junto de mim assim, eu devia ter meus 15 anos talvez, disse assim para mim, me cutucou e disse: está vendo? Brigou a vida inteira. E é verdade, brigou a vida inteira para quê? Para terminar dentro de um caixão? Para dizer, desperdicei a minha encarnação e vou ter que viver mais uma encarnação? Não façamos o mesmo. Temos tempo. O momento é agora. Vamos mudar de vida. Refletir para seguir um novo caminho. E isso é possível. Viver a mensagem de Jesus no nosso dia a dia. Ser mais tolerante. Sorrir. Eu tenho uma netinha de 3 anos, mas embora ela more no Rio de Janeiro, eu sinto uma felicidade enorme de ver o sorriso da criança. Vocês talvez tenham seus filhos, seus sobrinhos, seus netos em casa. Como a criança é inocente, como a criança procura ser justa, como ela procura não ter, como é que chama, umas segundas intenções, como ela é feliz. Então, quando Jesus diz assim, deixai vir a minhas criancinhas, não significa a criancinha de 2, 3 anos, significa o homem adulto com responsabilidade, mas com um coração de bondade, com um coração justo. E é possível a nós sobrevivermos em harmonia, sobrevivermos de mãos dadas, sem um estar pisando no outro, sem um estar querendo ser o primeiro para colocar o outro em segundo lugar, porque existe no coração de Deus lugar para todos nós. Existem, é verdade, várias moradas, mas todas vão nos acolher na medida daquilo que nós façamos, na medida das nossas atitudes. E o que é que povoa seu pensamento, minha irmã? O que é que povoa seu pensamento, meu irmão?
Se são coisas negativas, vá devagarzinho mudando. Vá transformando isso. Vá perdoando. Vá se reconciliando. Não é da noite para o dia que você vai melhorar, mas o desejo seu de melhorar vai pesar muito. E você vai ver como a colheita vai ser uma colheita maravilhosa. Você vai colher paz. E a paz é uma coisa tão importante que Jesus disse: eu vos deixo a minha paz, não como o mundo vos-la dá. A paz de Jesus é a paz que vem de dentro. A paz do mundo, como dizia o Papa Paulo VI, é um equilíbrio precário de forças. Quando dois países, todos dois têm bomba, então estão em paz. Quando um país tem mais bomba do que outro, invade e toma. Sempre foi assim na história da humanidade. O mais forte engole o mais fraco. Isso não é a paz de Deus. Essa é a paz dos acordos comerciais, dos acordos bélicos, das tréguas. A paz de Deus vem de dentro. E a paz de Deus lhe dá força para você, todos os dias, recomeçar. Recomeçar com consciência. Você abrir seus olhos e dizer assim: obrigado, meu Deus, pelo descanso. Obrigado, meu Deus, pelo dia que eu vou enfrentar. Obrigado, meu Deus, pela agenda do dia que você preparou para mim. Porque se Deus prepara a sua agenda, Ele também prepara as condições para que você cumpra a sua agenda. Num livro que eu coloco como meu livro de cabeceira, o livro tem o título Jesus está ao seu lado. Existe uma expressão dizendo assim: não... Como é o começo? Não reclame. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. O meu pai, que me criou, diz para mim: não reclame. Eu sou o autor das circunstâncias da sua vida. E sabe o que é que eu digo para ele? Bom, já que é assim, já que você criou as circunstâncias, crie as soluções. E eu vou ser um instrumento, vou fazer a minha parte. Mas se você me condiciona às circunstâncias, você é responsável por mim, crie as soluções. E sabe o que é que ele vai fazer? Estou feliz com você, meu filho, porque você está seguindo a minha orientação. Eu criei você para você depender de mim e você está orientando e aceitando essa condição. Dependemos do Pai. Precisamos tê-lo sempre conosco. Segurar a mão do Pai, não com estas mãos daqui, mas com as mãos do coração. E você vai criar um elo de ligação e vai ter constantemente Ele ao seu lado. Aí você vai ser feliz. Você vai ver que não foi em vão a crucificação do Mestre. Porque foi através dessa crucificação que Ele mostrou que o poder da vida sobre a morte. Foi através da crucificação que Ele mostrou que os ensinamentos dele eram verdadeiros e eram dirigidos aos homens e às mulheres para terem uma vida de felicidade, de abundância. Deus não criou ninguém para sofrer. Jesus veio ao mundo para resgatar os nossos pecados e nos dar luz. E essa luz está o dia inteiro pairando sobre nós. E para finalizar, eu diria a vocês apenas uma orientação que eu teço ela para mim. Nunca diga assim: meu Deus, me ouça, meu Deus, me ajude, meu Deus. Isso tudo é uma balela. Quando você deve dizer assim, humildemente: meu Deus, abra os meus olhos para o seu amor. Meu Deus, abra o meu coração para você nele habitar. Porque Deus não é surdo, Deus não é esquecido. Somos nós que não temos a capacidade de enxergar a presença dele ao nosso lado. Eu estarei convosco todos os dias. Se ele é um Deus mentiroso, então colou. Mas se ele é um Deus verdadeiro, ele está ao meu lado. Então sou eu quem preciso abrir meus olhos, sou eu quem preciso abrir o meu coração para acolhê-lo. E quando eu conseguir fazer isso com sinceridade, com aquele propósito que realmente de me unificar com ele, a sua vida vai melhorar. Doenças não vão existir e você vai poder viver aqui na terra um verdadeiro reino dos céus.
Obrigado a vocês.